Olá, professor Fernando. Olá, professor Azevedo. Eu sou a Vitória, do curso de Licenciatura em Matemática, e para o nosso mapa eu tenho que fazer a construção e a trissecção de um ângulo reto, ou seja, eu preciso construir e dividir um ângulo de 90 graus em 3 partes iguais. Então, vamos lá. O nosso ângulo que vai ser construído é um ângulo reto, ou seja, ele é um ângulo de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? É um ângulo construído por duas retas perpendiculares. Então, esse é o ângulo que a gente vai construir, o nosso ângulo de 90 graus. Depois que o nosso ângulo já estiver construído, a gente vai fazer a trissecção do ângulo. O que é a trissecção de um ângulo? É dividir o nosso ângulo de 90 graus em 3 partes iguais, ou seja, cada parte do meu ângulo de 90 graus tem que ficar com 30. Então, cada partezinha dessa aqui tem 30 graus. É isso que a gente vai fazer. Primeiro eu vou construir o ângulo de 90 graus, depois eu vou dividir esse ângulo em 3 partes iguais, para ficar igual nesse desenho aqui. Para a construção do nosso ângulo, a gente vai precisar de compasso, régua e um lápis. Eu vou usar uma caneta colorida para marcar os pontos para a gente conseguir ver melhor. Então, primeiro, a gente vai traçar uma reta. Nessa reta, a gente vai marcar um ponto. Eu vou chamar esse ponto de ponto O, que é a origem, certo? Vou aumentar um pouquinho a nossa reta para o outro lado, para ficar mais fácil para a gente observar. Com o compasso, ele não precisa estar muito aberto, eu vou colocar a ponta seca lá no ponto O e vou traçar um pedaço de uma circunferência. Quando eu traço esse pedaço da circunferência, ela marca 2 pontos novos aqui na minha reta. Vou chamar esse ponto de ponto A e o outro ponto de ponto B. Partindo aqui do ponto B, com uma abertura do compasso um pouquinho maior, ela tem que ultrapassar o ponto O, ficar entre O e A, e do outro lado ficar entre O e B. Eu vou traçar mais um pedaço de circunferência. E vou fazer a mesma coisa do outro lado no ponto A. Vou traçar outro pedaço de circunferência. E vou marcar um ponto no encontro desses meus 2 pedaços de círculo. Vou chamar ele de ponto P. Agora é só eu juntar o meu ponto O com o meu ponto P. E a gente tem o nosso ângulo de 90 graus. Agora, a gente vai fazer a trissecção do nosso ângulo, ou seja, a gente vai dividir o nosso ângulo de 90 graus em 3 partes iguais. Vamos ficar com 3 partes de 30 graus. Então, eu já tenho aqui o meu ângulo pronto e vou dividir ele. Primeiro, eu vou sair aqui da origem com o nosso compasso, vou pegar uma abertura pequena, com ponta seca lá na origem, e vou traçar um pedaço de círculo. Tracei esse pedaço de círculo, apareceram 2 pontos novos. Vou chamar esse ponto de C e o outro ponto de D. Partindo aqui do ponto D, vou colocar a ponta seca no ponto C, com a mesma abertura do compasso, eu não mexo na abertura do compasso, eu vou traçar outro pedaço de circunferência. Apareceu aqui um ponto novo. Vamos chamar ele de ponto E. E agora, lá do ponto D, vou traçar de novo mais um pedaço de circunferência. E apareceu outro ponto novo. Vou chamar ele de ponto F. Agora é só eu encontrar a minha origem com os meus pontos que apareceram. Então, vou ligar do ponto O até o ponto E, do ponto O até o ponto F. E daí o meu ângulo ficou dividido em 3 partes
E essas três partes, elas são iguais. Cada parte do meu ângulo tem 30 graus. Para terminar, tá aí o nosso mapa de geometria com construções geométricas. Finalizei a trissecção do ângulo, espero que vocês gostem. Muito obrigada pela oportunidade de estar fazendo esse trabalho. Tchau, tchau!